Pai bom e amado Mestre, Senhor Jesus, gratidão por tudo que tem nos permitido. Gratidão pela vida, gratidão de estar em contato com Teu Evangelho e nos abrindo para este caminhar renovador. Ampare-nos a todos que nos reunimos nesta tarde em Teu nome. A nossa palestrante, para boas intuições, para que a nossa tarde seja brilhante. Ela já está brilhante, porque já estamos nesta sintonia. E que esta sintonia se amplie para que possamos abrilhantar cada vez mais a nossa tarde. Que a paz do Mestre Senhor Jesus ampare a todas as nossas crianças. Mãe Santíssima, ilumine e proteja suas mãezinhas, para que os seus lares possam ser o lar do amor, da caridade, um lar renovador para todos os espíritos que ali estejam, de toda a nossa terra infinda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixe, Mestre amado, cairmos em mais erros e tentações, livrando-nos de todos os males, pois teu é o reino e a glória, para todos sempre, que assim seja. Obrigada, Divina. Do livro A Evangelização na Regeneração, fascículo 1. Mensagem inicial. Ao selecionar os materiais de possível captação humana, tendo em vista o que queríamos propor como reflexão, recordamos-nos do grande Martin Luther King e nos emocionamos. De seu famoso discurso, temos a impressão de conseguir ouvir, na acústica de nossa sensibilidade, sua voz comovedora dizendo: I have a dream, eu tenho um sonho. O missionário discorre, dentre outros pontos, sobre o que seria a concretização de uma educação integral naquela sociedade. Por isso, caros irmãos, embora com algumas anotações, aposto-me respeitosamente da expressão inicial do valoroso seguidor do Evangelho. Enquanto nossa apagada personalidade transitou pela Terra, vestindo as células físicas, julgávamos estar investindo em um sonho um tanto desafiador para a sociedade que nos aninhava. Trabalhávamos, mas compreendendo que os resultados de nosso esforço não seriam testemunhados por nós. Porém, como já bem sabemos, a misericórdia de Jesus supera nossas incongruências com a lei de justiça. Seu amor sacrossanto cobre a multidão de nossos pecados. E assim, o Senhor generosamente concedeu-nos permanecer diretamente vinculados ao progresso dos ideais que nos animavam desde os tempos remotos. Hoje é com o coração envolvido na mais cariciosa esperança e na mais profunda alegria que repetimos a célebre expressão: eu tenho um sonho. Sonho com uma educação que visa a libertação do Filho de Deus das amarras das ilusões, permitindo a visualização da verdade. Que o amor do Pai nos criou potencialmente perfectíveis e integrais para a grandiosidade e a plenitude. Sonho com um modelo educacional que não se prenda às necessidades da coletividade, sem antes perceber e atender às demandas individuais, criando por isso mesmo uma rede indescritível de cooperação e desenvolvimento. Sonho com uma escola onde o aluno e o professor sejam mais importantes e mais amados do que os prazos e as metas,
muito embora tenhamos prazos e metas, currículos e planejamentos. Estes, porém, estarão a serviço da educação e não ao contrário. Sonho com uma escola que abrace em sua estrutura as áreas diversas que foram fragmentadas e distanciadas pela vaidade e pelo orgulho. Sonho com uma instituição moralizadora, cristã, livre de dogmas e de prisões mentais, formadora de consciências coerentes, que maneje os caracteres com a sensibilidade de corações dedicados e esperançosos. Sonho com um método que localize cada um dos envolvidos no processo como parte de uma criação magnânima e gloriosa. Sonho com um projeto pedagógico que traga em seu frontispício, enunciando os valores que o direcionam, a frase que Jesus cita da Escritura: vós sois deuses. E ainda, podeis fazer estas coisas e muito mais. Eu tenho um sonho, cuja realização gradativa, pelas mãos dedicadas de seus trabalhadores e pelos sonhos de seus cooperadores, Deus agora me permite presenciar. Convido, por isso, os irmãos a visualizarem comigo essas possibilidades, mas não apenas como espectadores. Convido-os a fazerem parte desses ideais, empunhando cada um a ferramenta de trabalho que lhes foi conferida por Deus. Eurípides Barçanufo. Obrigada, Bel. A Bel vai falar para nós assim, um pouquinho, né, rapidamente, bem resumido, a respeito de Eurípides, seguindo aí, né, a sugestão da Priscila, Eurípides Barçanufo, porque os autores, né, da obra, da parte da obra com a qual trabalharemos hoje, que é dividida, depois a Cláudia vai explicar para nós, né, em fascículos, tem como autoria, né, o Lúcio Abreu, né, Lúcio Abreu e o Eurípides Barçanufo. Então, vai falar um pouquinho para nós de Eurípides, para que a gente possa conhecê-lo, né, quem não tem o prazer. Eu acho que todos que estão aqui já tiveram, né, esse prazer de ter algum contato com a obra, com o trabalho do professor Eurípides Barçanufo. Que a nossa casa, nossa fraternidade, tem a honra de ter o professor Eurípides como patrono espiritual, né, ela leva o seu nome, mais do que uma honra, uma responsabilidade, pois nos coloca no caminho da evangelização como ponto principal do nosso trabalho, sempre a evangelização do Espírito. Ele viveu em Sacramento, né, um espírito de escola, sempre envolvido com a educação, sempre envolvido no cuidado, na caridade, um exemplo para todos nós, uma obra belíssima. E quando nós temos, né, essas mensagens, esse trabalho que vem da espiritualidade, contando para nós que o professor Eurípides continua à frente dessa tarefa, isso nos dá uma força, uma coragem a mais, né? Então, nós nos colocamos aqui à disposição de vocês para conhecerem a nossa casa, nós temos as nossas reuniões online, serão todos sempre muito bem-vindos, e nós vamos deixar agora para a Cláudia, para ela dar seguimento aí para nós no trabalho desta tarde. Ok? Ângela, ok, Cláudia? Ok, Bel. Antes da Cláudia iniciar, né, eu gostaria de agradecer a Deus a essa oportunidade. E lembrar os nossos irmãos que há alguns anos atrás, não muito, nós também realizamos na nossa casa um seminário estudando a obra que foi a Evangelização no Mais Além, né? Que é do nosso querido Lúcio. E tanto essa obra quanto a que Cláudia vai trazer para nós hoje é psicografia da médium Janaína Farias. Eu não a conheço, mas a Cláudia pode falar dela para nós. Então, Cláudia, com a palavra, você tem aí 1 hora para fazer a sua exposição, né? Estamos dentro da hora, são 15h28, e depois as pessoas que quiserem perguntas, se quiserem fazer, né, oralmente, pode, ou escrever para nós aí no nosso chat,
que nós vamos fazendo as perguntas. Seja bem-vinda, Cláudia. Você está em casa. Que bom a gente estar aqui reunidos nessa tarde, né? Nesse movimento aí que é tão bom para o evangelizador, que tanto nos fortalece, fortalece a tarefa, porque nos fortalece primeiramente, não é mesmo? Então, estudar juntos, coletivamente, periodicamente, é muito gratificante para todos nós. Então, a gente quer realmente agradecer a Jesus pela oportunidade, pedir que ele nos direcione, nos intua, para que a nossa tarde seja de fortalecimento, de novas possibilidades, né, de crescimento para a tarefa e para todos nós. Eu vou apresentar aqui. Então, como a Ângela disse, né, nós somos convidadas para poder falar a respeito dessa obra, a evangelização na regeneração, com textos e orientações do Lúcio Abreu e do professor Eurípedes, né, Barçanufo. Eu também tenho dificuldade de falar aqueles sobrenomes, porque a gente vai guardando no carinho, né? Ele já é o nosso professor, é o seu Eurípedes, então vocês dão um desconto aí, tá, gente? Mas eu creio que a espiritualidade não se preocupa com isso, né? E sente o nosso respeito, o nosso carinho. E o livro, essa coleção, ela é dividida em 4 fascículos, porque é muito conteúdo, né? É muito conteúdo e é uma obra que traz diretrizes para a educação no terceiro milênio. O convite é que a gente tenha espírito de vanguarda, que a gente procure avançar, que a gente tenha faça aquele papel ali de já nos sentirmos na regeneração e não aguardando que um dia essa regeneração vai chegar, não é mesmo? Então, essas diretrizes, a escola, a educação precisa nos impulsionar e não ficar atrás esperando que as coisas aconteçam para depois seguir, não é mesmo? Então, é nesse propósito, é nesse objetivo, e acho que o texto que vocês escolheram para a abertura do encontro já diz tudo, né? Eu tenho um sonho, e que ele nos convida a tornar esse sonho possível, porque nós vamos ver, à medida que a gente for conversando, que a nossa realidade hoje na educação formal não é essa que a obra traz, mas nós podemos ir aos poucos mudando, acrescentando e avançando, não é mesmo? Então, nós vamos falar hoje, a coleção, ela tem lá no primeiro fascículo, ela tem temas e assuntos voltados para o nosso contexto planetário, para que a gente entenda quem é esse público hoje que está presente na casa espírita, que está presente nas nossas salas de aula, que está presente nas nossas turmas de evangelização, que está presente na nossa família, né? Os nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos. Quem é esse público? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre as frentes do trabalho evangelizador para essa fase, porque em cada momento nós temos frentes de trabalho específicas, e hoje nós temos uma frente de trabalho bem rica, complexa, mas rica, porque é uma fase que deve estar de acordo com a fase de transição nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, não é mesmo? Se a gente for estudar nas obras de Kardec, lá ele nos informa que nos momentos de transição, todo o público, né, todos os elementos que fazem parte daquele planeta, eles estão vinculados naquela transição. Eles estão tendo uma última oportunidade, ou eles estão fazendo trabalhos de última hora, ou eles já estão nos convidando para avançar, além da enxertia divina, que nós sabemos, né? Daqueles espíritos que já vivenciam a regeneração e reencarnam para nos alavancar, para nos ajudar a tornar este momento possível, essa fase chegar um pouquinho mais rápido, né?
Depois tem o segundo fascículo, que fala do processo da reencarnação, do planejamento reencarnatório, fala da importância da gente adequar, conhecer o nosso evangelizando, olhá-lo como espírito, né? Nós às vezes falamos assim, eu tenho um espírito, não, nós somos espíritos, nós precisamos viver como espíritos, né? Enfim, e uma série de outros assuntos que não dá para a gente poder entrar neles agora. E nós vamos ficar hoje, né? A escolha de vocês foi falar um pouco sobre o currículo, um pouquinho, né? Que está presente no terceiro fascículo, que a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. E o quarto é o planejamento, né? Depois que a gente estuda, que a gente vê toda essa proposta, como que eu faço isso na prática? Como que eu materializo todas essas ideias? Então, é uma obra que, desde o início, a espiritualidade trouxe para nós, que não é uma obra, não é um livro para você pegar e ler, é para você realmente estudar, de preferência em grupo, e que à medida que a gente vai estudando, a gente vai relacionando com a nossa prática. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir aplicar. E isso precisa de esforço, precisa de uma persistência, de uma criatividade, e é para isso que a gente está aqui, não é mesmo? Então, essa é a obra que a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, e nós vamos para o terceiro fascículo, que vocês escolheram que a gente pudesse falar sobre os eixos norteadores, não é mesmo? Então, seu Eurípides, né, ele traz para nós, embasando esses eixos norteadores, e nós precisamos, quando nós queremos trabalhar a educação do ser, né, as diretrizes básicas para a educação do ser, nós precisamos, primeiramente, considerar o indivíduo como alvo de todo o processo evangelizador. Nós precisamos olhar para o nosso evangelizando como espíritos, né, que é o que a gente já acabou de dizer, e voltar todo o nosso trabalho, todas as nossas estratégias, todas as nossas propostas para ele. E aí vocês podem dizer, mas isso é claro, nós trabalhamos para evangelizar as crianças, nós olhamos para elas, né? Mas isso é claro, muitas vezes, na teoria. Por quê? Se a gente olhar o processo, a escola também existe para os alunos, não é mesmo? Mas se a gente olhar na prática como que ocorre, e se a gente voltar um pouquinho nos estudos da educação do nosso planeta, nós vamos perceber que há tempos atrás, o foco de todo o processo educacional era o professor. Na prática, né? Era o professor. Então, algumas pessoas aqui vão se lembrar que dentro da sala de aula tinha inclusive um palco, né? Um palanque, onde o professor subia para ensinar. Então, ele, da sua altura, da sua superioridade, ensinando o aluno. E era o que ele falasse, da forma que ele falasse, né? E ele era o dono das informações, o dono da verdade, o foco de todo o trabalho, de todo o processo educacional era a figura do professor, não é mesmo? Uma vez, há pouco tempo atrás, eu consegui, não sei por que, chegou nas minhas mãos, um contrato de professor, de professora, dos antigamente, né? Que ela não podia, ela ia ser contratada, mas ela tinha que seguir algumas regras. Ela não poderia ser vista na rua na companhia de nenhum outro homem que não fosse o seu irmão ou o seu pai, né? Ela teria que se vestir adequadamente. Então, tinha todo um critério. Por quê? Porque ela era um exemplo da postura, né? Ela era detentora dessa verdade. Então, o aluno, ele tinha que se adequar, tinha palmatória,
o professor falava todo mundo em silêncio, não é mesmo? Então, como que eu posso dizer que o foco do processo educacional era o aluno? Era o professor. Depois, com o avanço desse processo, nós passamos a ter o nosso foco no conteúdo. São as famosas escolas tradicionais e conteudistas, que existem até hoje em sua maioria. Então, a questão toda é o que aprender, em que idade aprender, em que velocidade aprender, porque eu preciso passar no Enem, porque eu preciso entrar na faculdade, porque eu tenho que ver esses conteúdos, porque o mercado é competitivo. Então, tem escola bilíngue, né? Tem escolas que têm formações diferenciadas, e aí, a partir do estudo desse conteúdo, do que se oferece, a gente escolhe. E está assim até hoje, praticamente. São poucas escolas tidas como escolas alternativas que elas privilegiam realmente o aluno, que elas privilegiam realmente a criança, o jovem, que eles têm um olhar inclusivo, que eles percebem que cada um aprende de uma forma, que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu interesse. Às vezes eu não consigo me sair tão bem na matemática, mas eu sou ótima em línguas, né? Por que vai punir esse aluno? Porque ele não sabe tão bem a matemática? Enfim, aí abre um leque grandioso de reflexões para a gente. Mas como o nosso objetivo é a evangelização, vocês podem dizer, mas na evangelização não é assim. Será que não? Então, vamos observar se na nossa prática nós estamos ainda também na fase do conteúdo. Eu tenho lá um temário que eu sigo, com as propostas de temas que eu vou levando, um tema atrás do outro, que a gente faz tudo com maior amor, com maior carinho, tentando observar o que o evangelizando precisa, não é mesmo? Mas muitas vezes a nossa prática ainda representa essa prática conteudista. Porque às vezes eu preciso vencer aquele planejamento, aquele plano, em 50 minutos, em uma aula, em um encontro, e aí eu vou e passo aquela informação toda, eu cito a bibliografia, teorizo, né? Informo, e aí eu já passo para outro tema. Então, por isso que esse livro propõe, essa obra nos propõe, olhar para esse evangelizando. Seu Eurípides diz para nós que nós precisamos começar a ler o nosso planejamento no nosso evangelizando, com aquilo que ele mostra para nós, com aquilo que ele diz, com a forma como ele se comporta, com as experiências que ele está passando na vida dele. A partir desse material, se eu tiver um olhar para o evangelizando, eu vou ter muita riqueza, muito conteúdo para poder utilizar a partir daí, tá bom? Então, eu precisei fazer essa introdução para a gente poder entrar no tema dos eixos norteadores, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui. Os eixos norteadores, o que significa o eixo norteador? Então, nós temos aí na prática, né, o eixo do carro, que sustenta ali todo o carro, né? Vários exemplos de eixos que a gente pode trazer. E o eixo norteador é aquele que vai apontar para onde nós queremos ir. O que a gente quer com aquele trabalho, onde nós queremos chegar. Mas esses eixos norteadores, eles estão destacados nesta obra, que vocês vão ver que são temas que a gente utiliza na evangelização. Mas a espiritualidade nos traz que os eixos norteadores, eles não devem ser vistos como mais um tema a ser estudado. Eles devem ser vistos como uma postura de vida, algo que vai influenciar o entendimento de todos os outros assuntos
que vai fazer a diferença na nossa postura de vida, tá bom? Então, o primeiro eixo norteador que nós vamos falar um pouquinho sobre ele é a consciência da imortalidade. Outro ponto que, se a gente for parar para analisar, é claro que a consciência da imortalidade está presente na evangelização espírita, não é mesmo? Mas muitas vezes ela está presente de uma forma ainda teórica. Então, a obra nos diz que quando nós realmente vivermos com o entendimento da imortalidade da alma, tudo mudará. Toda a organização planetária vai se alterar. E a perspectiva da educação também vai se alterar da mesma forma. Os conteúdos, a forma de trabalhar, tudo vai se alterar por conta desse entendimento da imortalidade da alma. Santo Agostinho, gente, ele, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele nos convida a refletir sobre se de repente nós retornássemos ao plano espiritual hoje, né, de uma hora para outra. Nós teríamos algo a temer? O nosso retorno à vida física, à vida espiritual, ao plano espiritual, se daria de uma forma tranquila? Como que seria esse momento para nós? Então, seu Eurípides nos diz que a gente ter consciência dessa fragilidade, de que podemos retornar a qualquer momento, que nós não temos controle da nossa vida física, e essa consciência da imortalidade da alma nos faz, nos coloca diante de todas as questões de uma maneira mais objetiva. Tudo aquilo que às vezes é supérfluo, tudo aquilo que nos afasta da realidade espiritual, teria um valor muito menor na nossa vida. Nós iríamos nos ligar àquilo que é realmente essencial, aquilo que é imperecível, não é mesmo? E a nossa visão, o nosso entendimento dos conteúdos também teria uma grande mudança. Então, vamos ver como que seria isso com relação aos conteúdos. Se nós observarmos a imortalidade da alma e levar a imortalidade da alma em consideração, nós vamos observar toda a organização do planeta, os temas mais simples, por exemplo, trabalho. Como que eu vou escolher o meu trabalho? Levando em conta a imortalidade da alma. Será que eu vou me dedicar a ele só com um pensamento financeiro? Não é mesmo? Será que eu vou me relacionar com a família ou com os meus colegas de trabalho da mesma forma? Então, quando ele nos convida a refletir sobre isso, ele nos convida também a nos perguntar qual será o nosso papel no regime educacional no planeta nessa fase de transição, trazendo esse entendimento da imortalidade da alma. E é interessante que essa realidade, de acordo com a espiritualidade, né, não só do Lúcio Abreu e do seu Eurípides, eles nos trazem que esse reconhecimento da imortalidade, ele vai chegar mais rápido do que a gente imagina. E ele vai mexer com todo o conteúdo da escola, dos trabalhos. O planeta realmente precisa avançar. Então, o que será que Jesus espera de nós, professores,
evangelizadores, expositores nesse momento? Primeiramente, que nós precisamos viver como espíritos imortais. E a gente precisa pautar todos os nossos exemplos e toda a nossa prática nessa ideia. Então, a ideia da imortalidade da alma, ela vai deixar de ser um tema que a gente vai apresentar durante 50 minutos, uma hora, 2 dias, e vai perpassar todos os temas, tudo aquilo que a gente for trabalhar. Não de forma teórica, mas vivencial. Então, ela precisa perpassar todos os temas, ela precisa ser uma postura de vida, uma filosofia. A base da nossa vida, de todas as nossas reflexões, precisa estar nisso. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Meu marido comentou comigo outro dia que tinha um conhecido que descobriu que o pai dele tinha mais um filho. E o pai desencarnou recentemente e eles estão nessa fase ali de herança, de resoluções, o tal do filho apareceu. E aí foi interessante que eu falei para ele assim, vocês têm 2 opções. Ou olhar essa situação com os olhos da matéria, né? Ou olhar com os olhos do espírito. Se vocês quiserem dar um pouquinho de paz para o pai de vocês no plano espiritual, né? E também plantar essa paz entre vocês, irmãos, porque de qualquer forma, conhecendo ou não, são irmãos, vocês aceitem o novo irmão e ajam dentro dessa forma. Se não, vão agir com os olhos da matéria, sem levar em conta essa imortalidade, e aí vai vir anos e anos, e tempos, reencontros e reencontros, e é assim na nossa vida. Se a gente olhar a imortalidade da alma perpassando tudo, as nossas questões, as nossas discussões, às vezes é melhor abrir mão de uma coisa do que arrumar um problema para o futuro, não é mesmo? E isso, gente, precisa fazer parte da educação. Esse entendimento precisa estar inserido no processo educacional, que dirá na evangelização. A evangelização é a nossa porta de entrada, é a nossa maior possibilidade para a gente poder trabalhar isso, né? Então, vamos ver como que seria isso na prática. Eu comecei a falar, mas vamos lá mais um pouquinho. Já dei o exemplo do trabalho, né? Sob a ótica da imortalidade, o trabalho ele ganha uma importância muito maior que apenas o retorno financeiro. Por quê? Porque eu trabalho construindo algo além da minha sobrevivência, algo que vai ter um valor imperecível, que vai ficar e que eu vou levar comigo. Vai oferecer, vai ter recursos para as pessoas, mas eu também vou levar comigo o fruto desse trabalho, não apenas o financeiro. Então, imagina aí os jovens, os adolescentes que estão na fase da escolha da profissão. Imagina se os psicólogos aderirem a essa ideia da imortalidade da alma e forem ajudar os jovens na escolha da profissão. Será que mudaria alguma coisa? Mudaria tudo, não é mesmo? Mudaria tudo. Então, vamos lá. Um tema como obediência na evangelização. Sob a ótica da imortalidade, a obediência pode ganhar contornos de projeção e elevação espiritual. Hoje, às vezes, você fala de obediência para a criança, ela faz aquela cara de desânimo, obedecer não está com nada. Por que eu tenho que obedecer? Mas nós vamos ver mais para frente, né, o cumprimento do dever, que está ligado na obediência, eu não vou aprofundar muito aqui agora, mas ele faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente não sabe obedecer, a gente não caminha. E não é obedecer o outro, ou só o outro, ou o pai e a mãe, não. Obedecer aos desígnios da vida.
aquilo que a vida apresenta para nós. Então, um outro exemplo, por exemplo, estava conversando também sobre essa questão mediúnica. Vem uma orientação espiritual. As pessoas buscam muito orientação espiritual de por onde que eu vou seguir a minha vida, né? Querem receber ali uma psicografia, uma orientação, é natural, né? Mas, se ela abrir os seus olhos, se ela observar o seu ambiente, onde ela está inserida, ali está um recado da providência divina de onde eu devo trabalhar, de onde eu devo me esforçar. Só que às vezes a gente não obedece a isso, a gente renega aquela situação, aquela família, aquele grupo, aquela necessidade, porque eu vou me realizar ou eu vou gostar de fazer com o outro. Tudo bem, cada um tem a sua escolha. Mas será que isso está dentro do seu planejamento? Será que foi dessa forma que a gente organizou? Porque uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa. Não é mesmo? Então, aqui, ó, pode representar uma etapa a ser alcançada e vencida, dando ao espírito uma diretriz de progresso e esperança. Então, obedecer deixa de ser chato e passa a ser uma promoção para mim mesmo, uma promoção para o meu espírito, um progresso, uma esperança, uma diretriz de renovação. E isso precisa perpassar todos os temas na evangelização. Por isso são eixos, não é mesmo? Por isso são eixos. Então, eu não vou lá dar uma aula de obediência, não. Eu vou ter uma postura de vida obediente aos desígnios, à providência divina, não é mesmo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Outro tema, né? Não, já falamos os dois temas. Então, nós precisamos avaliar como que nós estamos vivenciando isso na prática, tá bom? Eu não vou falar outros temas, não, porque o nosso tempo é curto. Então, vamos, gente. Ângela, você prefere parar e fazer a pergunta sobre a imortalidade da alma ou deixa os 3 para o final? Porque eu vou mudar de eixo. Eu penso que até tendo em vista o tempo para a gente cronometrar depois para as perguntas, é bom você apresentar direto, né, Cláudia? Tá, João. Então, o segundo eixo norteador curricular que a obra nos traz é o dever, o cumprimento do dever. Mas olha só como que eles nos colocam. O dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, para com o próximo e para consigo mesma. Foi para isso que nós viemos. Resume tudo, não é mesmo? Também está ligado lá um pouquinho com a obediência. Segundo também o Evangelho segundo o Espiritismo, lá, né, que nos diz que o dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, lá também traz para nós a questão da caridade. Então, olha só, dever e caridade. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós falamos muito em caridade, mas com essa explicação do que é o cumprimento do dever e qual é esse dever, a gente vê que a gente está bem aquém, às vezes, de cumprir, de realizar a mesma caridade, porque caridade é tudo aquilo que ultrapassa o dever. É o amor operante, tudo aquilo que ultrapassa o dever. Então, a gente acha que chega lá e doar uma cesta básica, eu estou fazendo caridade, não é mesmo? Eu estou fazendo caridade aos olhos da matéria. Mas se nós entendermos que a sociedade ela é construída por nós, por todos nós, e que se a nossa sociedade muitas vezes ela é injusta, ela não oferece essa oportunidade igual para todos, às vezes aquela cesta que eu estou oferecendo pode não estar sendo tão caridade igual eu estava pensando, não é mesmo? Então, o cumprimento do dever, ele é algo que nos convida a reflexões bem profundas.
se nós não tivermos uma compreensão profunda dos nossos deveres, se nós não aceitarmos os nossos deveres, o nosso avanço, gente, na questão dos sentimentos, né? Porque o intelecto vai avançando, mas o nosso avanço no campo dos sentimentos, ele se torna impraticável. É muito difícil para que haja esse avanço. A espiritualidade nos traz que, se eles forem analisar hoje o perfil da humanidade, os nossos principais desvios, né, as nossas dificuldades, todas se dão pela via do sentimento. A maioria se dá pela via do sentimento. Então, nós sabemos muito, nós entendemos muito, mas nós tropeçamos naquilo que a gente sente. Nós somos desregrados em questão do sentimento. Nós cometemos excessos, nós estagnamos desnecessariamente em algumas questões, né? E tudo isso, toda essa dificuldade na área do sentimento, ela vem da nossa má orientação no campo dos deveres. Olha só como que é complexo e interessante ao mesmo tempo. Ele cita no livro até a questão da arte. A arte, que deve ser algo que nos eleva, se nós não cumprirmos o dever, não tivermos muita atenção, nós vamos nos desgovernar pela arte. Então, é um recurso divino que nós acreditamos que, porque é arte, a pessoa pode se soltar, pode fazer, mas ainda assim ela precisa de ter essa noção do dever dela para com Deus, para com o próximo e para consigo mesma, para não criar e não utilizar desta arte de forma que vai desestruturar e envolver pelas vias do sentimento negativamente tantas outras pessoas. Então, a gente vê nas reuniões mediúnicas mesmo, nas psicografias, a gente vê muitos artistas, né, muitas pessoas ligadas à arte, hoje querendo evangelizar a sua arte. Então, por isso, a arte hoje no movimento espírita, a arte na evangelização, é esse processo tão rico. Por quê? Porque vai unir, é a arte que eleva, é a arte que não nos afasta de Deus, que não nos afasta do cumprimento do dever. É a arte que vai nos aproximar daquilo que é verdadeiro, imortal e daquilo que é o nosso objetivo. Tá bom? Então, o perfil psicológico e espiritual da humanidade, nesse momento, na atualidade, estamos tão avançados na questão intelectual, os nossos problemas, os nossos tropeços se dão pelo desgoverno do nosso coração, das questões do sentimento. Não é mesmo? Então, o cumprir o dever nos traz paz de consciência, nos traz equilíbrio. Mas também, para cumprir o dever, eu preciso de me organizar, eu preciso me planejar, eu preciso perseverar, eu preciso ter fé, eu preciso ter temperança. Isso tudo, gente, é material para os nossos encontros de evangelização. Estão vendo como que esses eixos são posturas de vida, não são temas? Eles perpassam tudo. Porque vai vir um evangelizando. Então, lá no começo a gente falou que eu tenho que olhar para o meu evangelizando. Vai chegar evangelizando com problema com a família, vai chegar evangelizando que gosta de ser líder, mas gosta de fazer tudo do jeito dele, sem pensar no próximo, né? Vai chegar o que é indisciplinado, vai chegar o que... lembrando que eu estou aqui pontuando essas questões, não como negativo, tá bom? Tudo isso que eu falei, a questão não é de combater isso, é de equilibrar, é de ajustar. Essa obra nos traz isso. Então, o menino é líder. Eu não vou combater a liderança dele. A liderança é um aspecto positivo. Eu vou equilibrar a virtude que vai ajudá-lo a exercer essa liderança
com responsabilidade, com amor, sabendo para onde ele está equilibrando isso, tá bom? Onde ele está utilizando isso. Então, o cumprimento do dever, muitas vezes, desde quando a criança é pequenininha, ela já faz aquela careta. Quando a gente diz que vamos fazer o dever, vamos fazer aquilo que a gente precisa hoje para organizar a nossa casa, não é mesmo? Então, desde cedo, ela já vê aquilo como desagradável. Algo que a gente é obrigada a fazer, que não vai nos dar prazer. Então, quando a gente fala em diretriz básica de educação do ser, é nosso papel mudar essa visão, porque essa é uma visão equivocada. Então, nosso papel é clarear que tudo aquilo que se liga a cumprir o dever é oportunidade e alegria. É algo que vai nos trazer paz de espírito, que vai nos aproximar daquilo que é a verdadeira alegria, a felicidade imperecível, tá bom? Então, por isso ele é tido como esse eixo norteador. Jesus mesmo é um exemplo, né, para nós. No Evangelho, ele fala: eu sou o pão da vida, a água viva. E na região onde viveu Jesus, as pessoas passavam fome, né? E olha que alegria que é o pão para quem está com fome, a água para quem está com sede. Então, o Evangelho é alegria, Evangelho é bem-estar, Evangelho é paz de espírito, não é sofrimento, não é dor, não é punição, não é mesmo? Hoje, até a questão do remédio, o Evangelho é um remédio, sim. Porém, remédio, quando a gente toma remédio, a gente só quer tomar e ficar livre dele. Então, a gente precisa ver o Evangelho como vacina, como profilaxia da saúde, não é mesmo? Então, ele vai me salvar como um remédio num momento de uma dor e tudo, mas ele não pode se permanecer com essa visão de remédio que eu só vou buscar quando eu estiver sentindo mal. Não. Ele tem que ser o meu alimento, o meu pão, a minha água viva. Tá bom? Ele é um roteiro, e um roteiro de deveres essenciais. Jesus nos trouxe a boa nova. Boa nova é boa notícia. E a boa notícia não é triste, é alegre. A boa notícia é de que as nossas dores vão se extinguir a partir do momento que a gente cumprir o nosso dever, que a gente seguir Jesus e cumprir aquilo que ele está nos ensinando e nos ensinou com a vida dele, com a prática dele, com a vivência dele. Tá bom? Então, como que seria isso na evangelização? Como que seria isso no processo educacional? Então, poderíamos trabalhar o cumprimento do dever em forma de oficinas e projetos, oportunizando ao evangelizando sentir um pouco do bem-estar que tal atitude nos proporciona, favorecendo o despertar da consciência para o cumprimento da lei divina. Então, gente, mais do que nunca, a evangelização para o nosso público-alvo, para esse público que está encarnado no planeta Terra nesse momento, ela precisa ser prática, ela precisa ser vivenciada, ela tem que deixar de ser tão teórica e ser mais envolvente. Por isso a ideia dos projetos. Tá aí a Priscila, que trabalha com a juventude e tem uma experiência maravilhosa de Comeb. Gente, Comeb, os encontros no período do carnaval, são as coisas que mais marcam o espírita hoje, né, na juventude. E lá a gente lava prato, arruma o quarto, toma banho frio e sai de lá numa alegria, mas numa alegria que, se puder, a gente não saía, não é mesmo? Por quê? Porque a gente está vivenciando aquilo, percebendo o bem-estar espiritual íntimo nas relações, não é mesmo? Então, isso a gente precisa trazer para a nossa evangelização.
Então, poderíamos propor atividades para serem realizadas no lar ou na sociedade, dialogando e refletindo sobre os sentimentos que tais atitudes nos proporcionam. Então, é fazer o evangelizador ser mais protagonista, ser mais atuante, sair da observação apenas e da escuta e começar a fazer as coisas acontecerem. Tá bom? Então, só que o que a gente faz? Quem é mãe aqui não vai me deixar mentir sozinha. A gente põe o menino de castigo e fala, vai arrumar a cozinha. Ah, é? Então vai arrumar a cozinha. Então vai ler. Então vai varrer a casa. A gente dá o trabalho como castigo. Eu lembro do meu filho, uma vez, chegou em casa com uma lista de verbos para conjugar. Porque ele tinha conversado, né? Feito lá, sei lá o que, na turma. E todo mundo tinha um para casa e quem tinha desrespeitado ou não tinha comportado bem tinha um para casa excedente. Aí eu falei assim, pergunta para sua professora se conjugar verbo é castigo. Aí ele foi e perguntou, né? Ela falou assim, ela mandou falar que você entendeu. Então, quer dizer, nem argumento ela não ia ter, não é mesmo? Uma professora de português que dá conjugar verbo como castigo, como que o menino vai gostar do português e como que ele vai gostar de conjugar verbo? E às vezes a gente faz isso. Por isso que eu estou trazendo esse exemplo, porque a gente quer passar algo, mas a gente escorrega, não é mesmo? A gente mesmo escorrega. Então, a gente precisa refletir na nossa prática e imaginar isso acontecendo, tá bom? Na evangelização, evitar os prêmios, né, gente? Evitar prêmio, evitar ajudante do dia, é só um ou outro. Não, todo mundo pode ajudar, todo mundo tem que se sentir útil. A gente precisa avançar na nossa prática, parar com essas coisas de repetir aquilo que a gente aprendeu. Que, inclusive, eu queria ter falado isso no início e não falei, porque para nós somos educados no modelo do professor como foco, depois do conteúdo como foco, e agora a gente quer fazer diferente. Então, é difícil, mas a gente vai se observar com carinho, com gentileza, mas também com consciência. Não é dizer como eu sou horrível, que mãe horrível eu sou, que evangelizadora fraca, nada disso, porque tudo tem o seu valor, tem o seu momento. Mas se a gente parar de crescer, vamos fazer igual a lua, a gente começa a diminuir. Então, o bom do evangelizador e do professor é que ele não pode parar de estudar, crescer, aprender nunca. Fazia diferente? Fazia. Vamos mudar? Vamos, pronto. Sem dor, sem sofrimento, sem grandes questões, porque não é esse o objetivo, tá bom? Então, poderíamos trabalhar o cumprimento do dever dentro dessas ideias aí que a gente colocou. E o último eixo norteador que a gente vai trazer hoje é o respeito. O respeito. Podemos até parar, respirar, não é mesmo? Porque tudo que hoje nós mais precisamos no mundo é o respeito. E por que a gente precisa do respeito? Porque agora eu estou olhando para o outro. Eu não estou mais olhando para o professor, não estou mais olhando para o conteúdo, eu estou olhando para o outro. E cada um é um. Cada um caminha com o seu próprio sapato. Eu não caminho com o sapato do outro. Cada um vivencia algo. Cada um enxerga a vida pelos seus olhos. Cada um sente na pele a sua própria experiência. E eu, como que eu vou olhar para esse outro e não respeitar a sua caminhada, o seu momento, a sua história? Não é mesmo? Eu não consigo fazer isso se eu não respeitar. Então, lá também, em Santo Agostinho,
continuando com ele, Santo Agostinho nos fala assim, no Livro dos Espíritos. Ele nos sugere uma pergunta íntima sobre se alguém tem alguma coisa a se queixar ao nosso respeito. Isso é o entendimento verdadeiro do respeito. E quando Jesus nos diz e nos convida a fazer aos homens o que gostaríamos que os homens nos fizessem. Vocês estão vendo como que eu estou trazendo novidade, gente? Nenhuma. Nenhuma novidade. Olha que vergonha. Vocês convidam a Cláudia para falar e a Cláudia não tem novidade nenhuma para falar. Mas por que não existe novidade? Existe o quê? Entendimento. Nós vamos aclarando a nossa forma de ver, de entender. E é isso que vai nos trazer, que nos trouxe até aqui e vai nos levar a esse mundo de regeneração e muito mais, porque trazemos em nós a essência divina, não é mesmo? Então, quando Jesus nos convida a fazer aos homens o que gostaríamos que os homens nos fizessem, ele está nos convidando a exercer o respeito. O respeito social e o respeito individual. Então, o respeito, ele deve ser direcionador dos nossos trabalhos em qualquer conteúdo, desde as questões mais sutis até as mais complexas. E aí, o seu Eurípides relata no livro, e em uma série de outras psicografias, porque a área dele, né? Ele aponta o respeito nas questões da natureza, nas questões do universo, na organização planetária. E é maravilhoso você ver esse equilíbrio, tanto o cumprimento, tanto a imortalidade da alma, que essa não é uma coisa fragmentada, é algo que perdura, tanto o cumprimento do dever, porque cada um cumpre o seu dever naquela engrenagem, quanto o respeito. Então, isso está presente. Se a gente começar a trabalhar na evangelização, observando a natureza, observando as experiências que estão à nossa volta da criação divina, e trouxermos isso para nós, para a nossa vida social, para a nossa vida familiar, para as nossas questões íntimas, nós vamos ter um material riquíssimo de entendimento que vai nos dar segurança. Não é ninguém que está inventando, não é mesmo? Está ali presente para a gente poder entender. Então, o seu Eurípides nos convida a ler, a entender e a ver o respeito nas leis da natureza, em todas as disciplinas, na música, na arte, na biologia, no funcionamento do nosso corpo físico. Ele diz que o respeito é a força divina na lei da evolução e que rege todos os mundos. Olha que beleza. E a gente não sabe respeitar a opinião do vizinho, porque a gente quer que todo mundo pense como a gente, no tempo da gente. Então, uma vez eu fui levar a minha filha para fazer uma terapia. Não, foram 2 momentos. O primeiro, eu fui pedir um floral para o meu filho, para uma amiga minha. Você podia fazer um floral para o meu filho? Porque ele está agitado, agressivo, fala alto demais, ansioso. E teci aquela lista lá de questões para ela ter ideia e montar o floral. E aí ela, não, faço sim, pode deixar e tal. Você quer um para você também? No final da conversa. Aí eu falei, uai, quero. Primeiro eu já parei e falei, quero. Aí eu ia ter que fazer a minha lista para ela, para dar ideia para ela dos florais. Aí não precisa nem gritar que a minha lista era igual a dele e pior. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, cancela a lista dele e faz só o meu. Depois que eu tomar e melhorar, eu vejo se ele realmente está precisando, não é mesmo? E um outro momento foi numa terapia, porque mãe, quando leva filho na terapeuta, pode esperar que eles vão dar alta para o menino e vão segurar a gente lá, não é mesmo? Então, ela falou, eu falei com ela, porque eu não tenho paciência quando a pessoa tem uma postura assim. Eu falei,
Eu tenho dificuldade, aí ela falou assim, de respeitar o tempo do outro. Eu falei, não, eu tenho dificuldade quando o outro não se movimenta para fazer as coisas. Porque se eu não for lá levantar, não fazer. Aí eu, de respeitar o tempo do outro. Então, isso é muito legal, isso é maravilhoso. Quando a gente está aberto para olhar para si, a gente começa a ver que a gente realmente não respeita, a gente não cumpre o dever, a gente vive como se a imortalidade da alma fosse uma ficção, não é mesmo? Quando alguém desencarna, a gente sofre horrores, a gente tem medo de desencarnar. Então, a gente precisa realmente voltar esse olhar e parar de teorizar essas questões e começar a vivê-las. Então, o trabalho, né, com respeito, ele deve ser vivenciado desde o mais cedo possível. Criança, gente, não aprende a ser preconceituosa, não aprende a desrespeitar à toa, não. Ela é fruto dessas experiências, dessa sociedade, não é mesmo? Então, tanto na educação formal quanto na evangelização, nós devemos trabalhar o respeito com o olhar para o espírito imortal, na forma da evangelização integral. Então, desde antes da concepção, desde o ventre, todos esses momentos a gente precisa estar tendo a noção de que a gente está formando a sociedade na qual a gente está inserido. Então, Santo Agostinho, ele ainda dentro dessa questão do respeito, ele ainda fala assim, ó, procura saber se alguém tem alguma coisa contra você. Mas, se ainda assim você sentir que possivelmente a sua mente está te engodando, que você está arrumando uma justificativa para tudo, se coloque no lugar dele. Inverte aí a chave da observação e se põe no lugar dele, ouvindo ou recebendo a ação que você teve com ele. Porque nós temos uma tolerância muito grande para com as nossas atitudes, né? Uma série de justificativas, então a gente inverte para entender se realmente esse respeito tá verdadeiro e esse véu caia e a gente consiga olhar para ele, tá bom? Então, como que seria isso na prática? Nós podemos propor atividades como debates, os debates são maravilhosos, né? As opiniões, brincadeiras e jogos refletindo sobre a importância do respeito e o que fazer para alcançar. Sempre que eu falo em jogos e brincadeiras na evangelização, eu só consigo fazer, Cláudia, jogos cooperativos. Nunca jogos competitivos, onde eu precise ser melhor que o outro. Nós temos que parar de querer ser melhor que o outro. Nós precisamos ser melhores que nós mesmos ontem. Isso faz parte da evolução, do vencer os meus limites, do me melhorar a cada dia, e não necessariamente melhor que o outro. Isso não é objetivo nosso, tá bom? Realizar projetos de atuação em defesa do respeito ao próximo, à natureza, aos animais, entre outros. Então, hoje, a nossa sociedade, ela olha para essa diversidade com muito mais respeito. E as crianças dão show na gente de entendimento. Mas a gente ainda precisa de campanha de respeito aos animais. Por exemplo, na época do Réveillon, quando soltam fogos, já tem as equipes que defendem que os fogos não tenham tanto barulho, ou não tenham barulho. Quando que antigamente se pensava no cachorrinho, gente? Não é mesmo? Então, esses movimentos, a evangelização pode estar liderando isso, proteger uma praça do bairro, enfim, espaço de igualdade para todos. Então, esse eixo norteador, ele não tem como o planeta evoluir se nós estivermos deixando as pessoas para trás, deixando as pessoas excluídas, não é mesmo? Então, aprender a se colocar no lugar do outro na evangelização e realizar esses projetos, né?
é algo que a gente precisa fazer com que perpasse todos os temas, e não o tema respeito. Não tem o tema, pode até ter o tema respeito, mas é muito melhor que ele seja um eixo norteador e perpasse tudo. Esses livros, essa coleção, ele nos traz uma mudança de entendimento. Porque se nós não mudarmos a forma de entender e de visualizar, nós não conseguimos mudar a nossa prática. Então, lá no fascículo 1, nas frentes de trabalho, que o fascículo 1 propõe para o evangelizador, a primeira frente de trabalho, o primeiro item que tem lá é a desconstrução. Por quê? Porque se a gente não se permite desconstruir nas questões que foram arregimentadas em valores equivocados, se a gente não fizer esse papel, a gente não coloca o novo no lugar. Mas a gente tem medo de desconstruir e não sobrar nada. Mas a gente não precisa ter medo, porque dessa desconstrução surge a base para a nova construção. Imagina quando você destrói uma parede, você usa aquelas pedras ali para ser o piso da próxima. Nada é perdido, nada é jogado fora. Quando os apóstolos mostram para Jesus o templo, Jesus fala, eles mostram a estrutura física. E Jesus fala, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E agora o templo é o do coração. Então, a gente não precisa ter medo de destruir nada, de mudar a forma de agir, de se equivocar, de começar de novo, de dizer, eu não quero mais evangelizar dessa forma. O que eu posso? Não sei, mas vamos achar, né? E aí a gente vai aos pouquinhos, com gentileza, a gente vai avançando nessa transformação, tá bom? Então, eu encerro aqui a apresentação dos 3 eixos, se alguém tiver algum comentário. Depois eu quero ler uma poesia, tá bom? Ok, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Eu só quero fazer um comentário em cima disso que Cláudia colocou agora no finalzinho, dessa desconstrução, né? E nós estamos observando, porque a lei divina ela é perfeita, nós estamos observando que a pandemia está nos conduzindo a muitas desconstruções para colocar coisas novas no lugar, né? Hoje mesmo eu estava assistindo umas reportagens que vai ter agora a Olimpíada em Tóquio, começa semana que vem, e os repórteres lá mostrando tudo, como que está, os protocolos, e a repórter tocou justamente nesse ponto, né? Que é um novo, diferente. Nós estamos com um presente, né? Diferente. Todo um protocolo que tem que ser seguido. Ninguém imaginava que teria estádios vazios, né, sem plateia, toda uma organização diferenciada. Então, para que também essas comissões que organizam esta Olimpíada, que é algo tão grandioso, que envolve o mundo todo, eles tiveram que desconstruir tudo aquilo que eles achavam que era o certo, que era o bom, que dava certo, repensar até a questão financeira, o lucro, né, a questão dos dados, e isso vale para a nossa vida toda, né, o mundo, a vida, a providência divina nos encaminhando para essas desconstruções, que só agora, no momento, a gente fica um pouco aturdido, não compreende muito a situação. E aí eu trago para o pedagógico, para a evangelização, né, quando a gente encontra uma realidade tão diferenciada, mas que, se nós realmente tivermos uma diretriz, um norte, estudarmos, refletirmos, a gente consegue trazer novas formas de trabalhar, sem tirar, né, a essência, mas trazendo novas formas da gente poder caminhar, desconstruindo mesmo aquilo que a gente achava até então certíssimo, mas que agora não funciona mais. Então, a gente precisa mesmo mudar.
Só isso, só esse comentário. Obrigada. Ok. Priscila, pode falar, Priscila. Ao invés de escrever, pode falar. Ô, Ângela, antes da Priscila falar, só completar aqui que a Maria Isabel colocou, né? Essa questão da desconstrução, porque a gente se sente chacoalhado mesmo, igual ela disse, às vezes a gente não entende muito, mas isso, em relação ao ganho, se torna até pequeno. É um momento curto, né? Vamos imaginar o espírito reencarnando. Então, o momento do parto é um momento que ele pode ter um receio, a mãe tem um receio, mas compara os minutos ou a hora do parto com os anos de vida que aquele espírito vai ter. Se ele não quiser passar por aquele 1 hora, aquele 1 minuto, ele não vai ter o processo da vida, da oportunidade. Né? O bebê, quando tem que descer do colo da mãe para aprender a andar, como que é desafiador para ele? Como que causa medo? Como que às vezes ele rala o joelho, ele começa engatinhando sem saber muito bem. De repente ele entende e ele dando a correr, ele não quer mais o colo. A mãe quer segurar ele no colo, ele quer descer porque ele já passou, já foi. Então nós também da mesma forma, né? Para nós também, eu creio que quando a gente tem esse entendimento, parece que vai ser algo estranho, mas uma coisa que a espiritualidade tem trazido para nós é a questão da simplicidade. Então, nós vamos continuar com o nosso caderninho, fazendo as nossas anotações, indo para o grupo da evangelização, mas se mudou aqui, ó, o meu entendimento e a minha relação toda muda. Eu vou mais leve, eu vou mais simples, né? Então, muitas pessoas me falam assim, eu vou fazer até um spoilerzinho aqui, porque a gente tem vários livros mesmo, né? Estamos, graças a Deus, tendo essa oportunidade. Eles me perguntam, mas como que eu faço agora? Como que eu faço? Né? É o fazer, é a prática. A gente dá alguns exemplos, mas sempre tem perguntas. Como fazer? Como que eu organizo o meu próximo encontro de evangelização? Como que eu vou fazer sábado? Então, a gente está organizando, terminando de organizar um livro, que se Deus quiser deve sair esse ano ainda, que fala da evangelização como o elo invisível dos corações. E a gente propõe esse fazer de forma simples, mas partindo de... O som, Cláudia. O microfone mudou. Que a gente está, então, lançando, né, o elo invisível entre os corações, que propõe, né, a construção do planejamento do evangelizador a partir do evangelizando, a partir da observação das virtudes que ele precisa fortalecer com aquele grupo. Às vezes é um grupo que briga muito entre si, que não sabe dividir, e aí ele vai com esse olhar, observando as virtudes que ele precisa fortalecer, e a partir daí escolhendo os temas, os projetos, as ações que ele vai realizar. Então, realmente, o evangelizador passa a ser o foco de toda a nossa ação. E essa desconstrução, realmente, ela é exigida. Por quê? Porque é tão melhor trabalhar com temário, é tão melhor eu seguir um roteiro sem eu me preocupar. Então agora eu não vou ter temário? Vamos, porque a doutrina espírita nos oferece, o evangelho nos oferece isso. Se a nossa evangelização é espírita, ela tem lá os seus temas, os seus assuntos para serem abordados. A questão é como e quando e de que forma fazer, né? Então é isso que eu queria completar também. Bom, e para encerrar, então, a gente vai ler o poema Evangeliza a Ação. Vai e evangeliza a ação, usando os recursos do teu coração, alicerçados no Evangelho de Jesus. Não temas a crítica ou a injúria, combate com a paz toda fúria, combate as trevas com a luz. Evangeliza a ação com uma convicção. Todos nós somos filhos da perfeição, evoluindo de experiência em experiência. Sendo assim, o teu plantio de agora pode não dar resultados na mesma hora.
ficando às vezes para outra existência. Lúcio de Abreu. É a ideia, né, da gente trabalhar sempre com a proposta de vivenciarmos, a proposta de seguirmos na atividade pela ação.